Relato de um vigia na Volkswagen do Brasil. Meu nome não importa, mas trabalhei como vigia noturno na fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, São Paulo, durante os anos 90. Era um emprego que parecia tranquilo no início, mas foi nesse lugar que vivi os piores momentos da minha vida. Até hoje, o que aconteceu lá ainda me tira o sono. Meu turno começava às 22 horas e terminava às 6 horas. A fábrica era gigantesca, com galpões imensos, corredores longos e escuros e áreas administrativas que pareciam labirintos. Durante a semana, mesmo à noite, sempre havia alguma movimentação. Funcionários trabalhando horas extras ou caminhões entrando e saindo. Mas nos finais de semana e feriados, era um deserto. O silêncio era quase absoluto, exceto pelos sons das máquinas que ficavam ligadas em modo de espera. No meu primeiro final de semana sozinho, ouvi o que achei ser passos vindo de um dos galpões mais distantes. Peguei minha lanterna e fui verificar. O barulho parecia constante, como se alguém estivesse caminhando em círculos sobre o piso metálico. Quando cheguei lá, não encontrei ninguém. Pensei que poderia ser algum equipamento vibrando, mas desliguei tudo, só para garantir. O silêncio voltou, mas uma sensação incômoda ficou comigo. Com o tempo, comecei a me acostumar com o ambiente, mas isso mudou em um feriado prolongado. Era madrugada, e eu fazia a ronda quando ouvi gritos vindos do setor de estamparia, onde as prensas gigantes ficavam. Pareciam gritos de uma mulher, agudos e angustiantes. Corri até lá com meu parceiro Cláudio, que também estava de plantão. O som parecia se mover entre as máquinas. Quando chegamos ao local, os gritos cessaram abruptamente. Cláudio tentou me tranquilizar, dizendo que poderia ser um gato preso ou algum eco estranho, mas eu sabia que aquilo era algo mais. Aquele tipo de som não era natural. O pior veio quando estávamos saindo. Todas as luzes do setor começaram a piscar freneticamente. Então, ouvimos passos pesados atrás de nós. Quando viramos, não havia ninguém. O que aconteceu na semana seguinte confirmou que algo estava errado naquele lugar. Eu estava monitorando as câmeras de segurança na sala de controle enquanto Cláudio fazia a ronda. Em uma das telas, vi uma sombra escura se movendo rápido entre os galpões. Achei que fosse ele, mas quando peguei o rádio para confirmar, Cláudio respondeu que estava no lado oposto da fábrica. Continuei assistindo enquanto aquela sombra parecia ganhar forma. Não era humana. Era alta, magra e tinha algo errado com seus movimentos, como se estivesse quebrando a cada passo. Desliguei a tela por alguns segundos, tentando me convencer de que era um defeito no equipamento. Mas quando liguei novamente, a sombra estava muito mais próxima da câmera, imóvel, me encarando diretamente. Parei de olhar para as telas por uns minutos, mas ouvi Cláudio gritar pelo rádio, pedindo ajuda. Corri até onde ele estava e o encontrei parado, tremendo, dizendo que viu a mesma coisa que eu. Ele nunca mais voltou a trabalhar na fábrica depois daquela noite. Depois disso, comecei a ouvir coisas com mais frequência. Sussurros nos corredores, como se alguém falasse meu nome. Barulhos de metal caindo, mas sem nenhum objeto no chão. O lugar começou a parecer mais opressivo, como se uma presença invisível estivesse nos observando o tempo todo. Uma das noites mais assustadoras foi quando precisei cruzar o corredor que conectava o setor administrativo ao de montagem. Era um corredor longo, com paredes de vidro de um lado, que davam para um pátio vazio. Enquanto caminhava, ouvi um som estranho, como se alguém estivesse arranhando o vidro. A cada passo, o som ficava mais alto,
mais próximo. Quando olhei para o vidro, vi marcas de arranhões que se formavam sozinhas, como se algo invisível estivesse tentando me alcançar. Corri até a outra extremidade, mas o som me acompanhava, agora acompanhado de risos baixos e distorcidos. Quando finalmente saí do corredor, me virei e vi algo impossível. Uma figura pálida, sem rosto, parada do outro lado do vidro, me observando. A gota d'água veio em uma madrugada de domingo. Eu estava sozinho dessa vez, já que ninguém mais queria trabalhar nos turnos noturnos. Enquanto fazia minha ronda, as luzes começaram a se apagar em sequência, como se algo estivesse me seguindo. O silêncio era interrompido apenas pelo som de passos atrás de mim, mas cada vez que me virava, não via nada. Quando cheguei ao setor de montagem, a temperatura parecia ter caído drasticamente. Meu rádio começou a emitir estática, e então ouvi uma voz rouca, quase inumana, dizer: "Saia daqui." Antes que pudesse reagir, vi uma figura escura surgir no meio das máquinas. Não tinha rosto, mas seus olhos eram 2 buracos profundos e brilhantes. Ela começou a se mover em minha direção. Minhas pernas congelaram, e só consegui me mexer quando ela estava a poucos metros de mim. Corri o mais rápido que pude, saí da fábrica e não voltei mais. Pedi demissão no dia seguinte e nunca contei a ninguém, até hoje, os detalhes do que aconteceu. Sei que muitos vão achar que estou inventando ou que foi fruto da minha imaginação, mas sei o que vi e ouvi. Algo naquela fábrica não pertence a este mundo. Não sei se é o resultado de alguma tragédia ou de energias acumuladas, mas jamais pisarei naquele lugar novamente. Se você trabalha no turno da noite, só posso dizer uma coisa: cuidado com o que você não pode ver. Relato anônimo. O vigia da madrugada na Volkswagen Brasil. Trabalhei como vigia noturno na Volkswagen do Brasil, em São Bernardo do Campo, por quase 3 anos. Foi um emprego que aceitei por necessidade, mas nunca imaginei que seria o cenário das noites mais aterrorizantes da minha vida. Durante a madrugada, aquele lugar imenso se tornava um labirinto de sombras, sons e sensações que eu ainda não consigo explicar. Este é meu relato, e por mais difícil que seja acreditar, tudo o que vou contar é real. Era uma madrugada de sexta-feira, meu 3º mês no trabalho. O turno noturno normalmente era tranquilo. A fábrica, durante o dia tão cheia de vida, à noite parecia morta. O único som vinha das máquinas em repouso e do zumbido das luzes fluorescentes. Eu e meu parceiro Ricardo fazíamos rondas alternadas pelos setores. Naquela noite, enquanto ele monitorava as câmeras na sala de controle, fui até o setor de pintura. Enquanto caminhava pelo corredor vazio, ouvi passos atrás de mim. Parei, virei-me rapidamente e iluminei com a lanterna, mas não havia ninguém. Continuei, mas os passos recomeçaram, agora mais rápidos. Dessa vez, senti uma presença próxima. O corredor parecia estar mais frio do que o normal, e a sensação de estar sendo observado era sufocante. Quando cheguei ao final, ouvi algo que gelou meu sangue. Uma risada baixa e rouca, que ecoou por todo o galpão. Corri de volta para a sala de controle e contei tudo a Ricardo. Ele riu, dizendo que era o famoso eco que todo mundo ouvia e que aquilo era normal. Mas eu sabia que não era. Algo estava ali. Na semana seguinte, fui escalado para patrulhar sozinho. Era um feriado prolongado e a fábrica estava praticamente deserta. Por volta das 2 da manhã, comecei a ouvir um barulho estranho vindo do setor de montagem. Soava como o clique mecânico das máquinas ligando. Quando cheguei lá,
A visão foi surreal. Uma das prensas gigantes estava funcionando sozinha, batendo o metal como se estivesse em plena produção. Aproximei-me com cautela e verifiquei o painel de controle. Estava completamente desligado. Não havia energia passando por ali, o que tornava impossível aquela máquina estar funcionando. O barulho cessou assim que entrei na sala, mas algo ainda parecia errado. Foi então que vi um vulto escuro se movendo rápido entre as esteiras. Gritei, tentando espantar qualquer intruso, mas o vulto desapareceu em direção ao corredor principal. Relatei o incidente ao supervisor no dia seguinte, mas ele apenas deu de ombros, dizendo que coisas assim acontecem. Uma das partes mais sinistras da fábrica era o corredor que conectava os setores de estamparia e soldagem. Era um corredor longo, mal iluminado e cheio de janelas que davam para áreas externas escuras. Eu evitava passar por ali, mas naquela noite não tive escolha. Caminhava devagar, tentando ignorar o silêncio opressor. De repente, ouvi passos ao meu lado, como se alguém estivesse andando paralelamente, do lado de fora das janelas. Quando me virei para olhar, vi uma figura alta e magra, com movimentos rígidos, caminhando ao meu lado, mas do lado de fora do prédio. Não era um ser humano. Tinha uma silhueta deformada, com os braços longos demais para o corpo. Assim que percebi, ela parou, virou-se para mim e colocou as mãos no vidro, como se quisesse entrar. Congelado de medo, não consegui me mexer. O vidro começou a vibrar, como se fosse estourar, e então ouvi um grito ensurdecedor que parecia vir de dentro da minha cabeça. Corri o mais rápido que pude e não olhei para trás. Uma noite, Ricardo e eu estávamos monitorando as câmeras de segurança. Na tela, vimos algo que nos deixou sem palavras. Um vulto preto, denso, movendo-se pelos galpões. Não era uma pessoa. Aquilo não tinha forma definida, mas parecia flutuar, passando pelas máquinas como se as atravessasse. Ricardo tentou seguir o vulto com as câmeras, mas quando ele chegou ao corredor da estamparia, algo mais apareceu. Uma figura humana, com roupas antigas, ensanguentada e com o rosto parcialmente destruído. Ficamos olhando, paralisados, enquanto aquela figura caminhava lentamente em direção à câmera, até que a imagem ficou completamente estática. Desligamos o monitor e passamos o resto da noite na sala de controle, sem coragem de sair. No dia seguinte, tentamos rever as imagens, mas os arquivos estavam corrompidos. Um dos setores mais temidos pelos vigias era o antigo depósito de peças. Desativado há anos, muitos diziam que coisas estranhas aconteciam lá, mas ninguém tinha coragem de verificar. Até que uma noite, fui forçado a entrar depois que o alarme disparou. Ao abrir a porta, senti um cheiro insuportável, como de carne podre. As luzes estavam fracas e piscavam constantemente. Caminhei entre as prateleiras, tentando ignorar a sensação de que algo estava se movendo nas sombras. Foi então que ouvi uma voz sussurrando meu nome. Girei a lanterna, mas não vi ninguém. Continuei andando e a voz ficou mais alta, agora parecendo vir de todas as direções. Quando finalmente cheguei ao final do corredor, vi algo que nunca vou esquecer. Uma figura encurvada, com olhos brilhantes e sem boca, apontando para mim. Ela se aproximou devagar, enquanto eu, paralisado de terror, só consegui murmurar uma oração. Assim que terminei, a figura desapareceu e o silêncio voltou. Depois de meses acumulando essas experiências, minha saúde mental começou a se deteriorar. Eu tinha pesadelos constantes, evitava lugares escuros e comecei a acreditar que algo daquela fábrica estava me seguindo. Finalmente, pedi demissão, mas até hoje, às vezes, ainda sinto a presença daquele lugar comigo.
Não sei o que acontece na Volkswagen durante a noite, mas sei que não é algo deste mundo. E se você algum dia trabalhar lá, principalmente nos turnos noturnos, meu único conselho é: nunca vá sozinho aos galpões. Relato de uma cozinheira na Volkswagen. O restaurante assombrado. Eu trabalhei na cozinha central da Volkswagen do Brasil, em São Bernardo do Campo, por mais de 15 anos. Meu trabalho era cozinhar e servir refeições para centenas, às vezes milhares de funcionários por turno. Durante o dia, o ambiente era vivo, cheio de vozes e barulho de panelas. Mas, quando a noite caía e os corredores ficavam silenciosos, o lugar se transformava em algo que nem eu mesma conseguia explicar. No começo, achei que fosse o cansaço. Os turnos noturnos na cozinha eram pesados e muitas vezes eu era a última a sair. O restaurante tinha um salão enorme, capaz de acomodar mais de 1000 pessoas de uma vez. Havia também corredores compridos que levavam ao estoque e às áreas de serviço. À noite, esses corredores pareciam intermináveis, envoltos por um silêncio perturbador. Minha primeira experiência aconteceu em uma noite tranquila. O restaurante já estava fechado e eu estava limpando as últimas bancadas. Estava sozinha, como de costume. De repente, ouvi passos ecoando no salão vazio. Pensei que fosse um segurança ou algum funcionário que tivesse esquecido algo. Oi, tem alguém aí? Chamei, mas não obtive resposta. Os passos continuaram, cada vez mais perto, até que pararam atrás de mim. Quando me virei, não havia ninguém, só o vazio do salão, refletido no chão limpo e brilhante. O ar estava pesado, e uma sensação de estar sendo observada tomou conta de mim. Apressei o serviço e saí sem olhar para trás. Com o passar do tempo, as coisas começaram a ficar mais intensas. Louças que estavam bem empilhadas caíam sozinhas. Fogões desligados voltavam a ligar, liberando um cheiro forte de gás, que me obrigava a revisar tudo antes de sair. Em algumas noites, as luzes piscavam sem motivo aparente. Uma vez, enquanto varria o chão, vi, pelo reflexo de um dos fornos, uma figura atrás de mim. Era alta, com os contornos de um homem, mas quando me virei, novamente não havia nada. Contei para meus colegas e alguns riram, dizendo que era coisa da minha cabeça. Outros, no entanto, me olharam com seriedade. Uma colega mais velha, Dona Lourdes, me disse que aquilo não era novidade. Ela trabalhou lá antes de mim e comentou que a fábrica havia sido construída sobre terras que há décadas foram usadas como cemitério improvisado durante um surto de febre amarela. Às vezes, eles não foram embora, sabe? Disse ela. É como se o lugar ainda carregasse a energia deles. Eu ri nervosa, mas passei a perceber que algo ali realmente não estava certo. Certa noite, eu estava no estoque pegando sacos de arroz, quando vi uma sombra passar pelo corredor. Era rápida, mas inconfundível. Fui até lá, pensando que era alguém, mas o corredor estava vazio. Quando voltei para o estoque, senti como se alguém estivesse respirando bem próximo de mim. Então ouvi uma voz, baixa e arrastada, dizer: "Saia daqui." Meu corpo congelou. Não consegui me mexer por vários segundos, até que uma pilha de sacos de farinha caiu sozinha, espalhando pó por todo o chão. Larguei tudo e corri. O que realmente me fez acreditar que algo maligno habitava aquele lugar. Aconteceu em uma madrugada chuvosa. Eu estava lavando os utensílios quando ouvi um barulho alto vindo do salão. Parecia como se cadeiras estivessem sendo arrastadas. Peguei coragem e fui ver. O salão estava vazio, mas todas as cadeiras estavam dispostas em círculo, viradas para o centro. No meio do círculo havia um prato quebrado e em volta dele
restos de comida que não estavam ali antes. Meu coração disparou. Enquanto tentava entender o que estava vendo, as luzes começaram a piscar. A sensação de ser observada era insuportável, como se algo ou alguém estivesse se divertindo com meu medo. De repente, ouvi um grito. Não era humano, era gutural, como o som de um animal ferido. Saí correndo, mas no caminho ouvi passos atrás de mim. Era como se alguém estivesse me perseguindo. Quando cheguei ao vestiário, todas as portas dos armários começaram a bater sozinhas. Rezei como nunca antes e, naquele momento, tudo parou. Depois desse episódio, descobri que eu não era a única a passar por aquilo. Um dos seguranças, seu Geraldo, me contou que já viu portas se abrindo sozinhas e ouviu vozes nos corredores vazios. Outro colega relatou que, certa vez, viu uma mulher vestida de branco andando pelo salão, mas ela desapareceu quando ele tentou falar com ela. Ninguém sabia quem era, mas todos concordavam que ela parecia fora de lugar. Por que decidi contar? Eu não sou de inventar histórias e até hoje fico arrepiada ao lembrar dessas experiências. Durante anos, mantive isso em segredo, mas agora, longe da Volkswagen, sinto que devo compartilhar. Não sei o que realmente habita aqueles corredores, mas sei que não são apenas memórias ou energia acumulada. Há algo lá. Algo que gosta de se manifestar quando o silêncio da noite toma conta. Se você trabalha ou conhece alguém que trabalha lá, talvez tenha ouvido algo parecido. E se algum dia você estiver sozinho nos corredores ou no restaurante à noite, fique atento. Não são apenas os vivos que habitam aquele lugar. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.